Porque a primeira afirmação do Tiago é: dízimo nunca foi dinheiro. É uma mentira da religião para lucrar em nome de Deus. Por que essa afirmação, Tiago? Essa afirmação ocorre porque hoje o sistema religioso costuma usar passagens como Mateus 23:23, Malaquias 3:10 para dizer que o homem rouba a Deus, tudo isso com base nos dízimos. Não estamos falando ainda de ofertas, eu estou falando da prática de dízimos, que é você tirar 10% do seu salário para sustento ou de um templo físico ou de uma liderança religiosa. Essa prática é uma mentira distorcida, onde usam, né, as palavras para distorcerem isso, mentir para você para que simplesmente possam lucrar em nome de Deus. Eu queria saber se do pastor Márcio aqui, se na igreja primitiva eles recebiam dízimos. A primeira coisa... Da mesma forma que é feita hoje. A primeira coisa, Tiago, que eu gostaria de colocar é o seu erro quando você não analisa o contexto, quando você diz que dízimo não é dinheiro. Sim, me mostre. Quando você não analisa o contexto dentro da antropologia, certo, dentro da sociologia, tá, aí dentro da Bíblia e da teologia. Nós precisamos olhar todos esses pontos, por quê? Eu acredito que você concluiu o ensino médio. Sim. E não precisa ir muito para dentro da vida acadêmica. Dentro do ensino médio, Gilberto Cotrim, um historiador, ele é um dos que faz uma citação acerca do desenvolvimento do dinheiro através dos séculos. Certo. Hoje, dinheiro são ativos digitais, que se tornou invisível. Nós abrimos o celular, nós temos um valor em cifras ali, mas que nós não mensuramos, não apalpamos. Ainda temos dinheiros em cédula e o dinheiro em plástico, que é o cartão. Esse é o dinheiro hoje. Mas quando alguns sociólogos, historiadores, antropólogos estudam a ideia do dinheiro através dos séculos, o dinheiro, ele não é apenas uma cédula. O dinheiro é uma forma de negociação que se propõe dentro de uma sociedade para o bem-estar de vidas pessoais, de uma família ou de uma sociedade num todo. Por exemplo, dentro da história e dentro da sociologia se define como escambo, que era as pessoas que viviam da agricultura e que viviam da pecuária, que era típico das primeiras civilizações. Elas plantavam, elas tinham seus animais, daí elas extraíam os seus bens e elas comercializavam em rotas distintas, trocavam os produtos de acordo com cada um tinha um com o outro, e isso, dentro da história, da sociologia e da antropologia, já são reconhecidos como dinheiro. Inclusive, Marcel Mauss, em seu ensaio chamado A Obra da Dádiva, e Karl Polanyi, na sua obra chamada A Grande Transformação, eles trabalham exatamente essa análise do dinheiro através dos séculos. Como qualquer outro economista pode falar sobre isso, que dinheiro não é apenas uma moeda, não é apenas hoje um cartão de crédito, dinheiro não é apenas uma cédula, dinheiro era qualquer forma de transação, de negociação que uma sociedade podia fazer. Portanto, quando alguém trazia ao altar, falando de templo judaico, sim, por enquanto, Casa do Tesouro, falando de templo judaico, por enquanto, antes da Casa do Tesouro, certo, Abraão também fez, Jacó também fez, Abel fez, falando antes de templo, qualquer oferta que trazia ao altar, aquilo pode ser classificado como dinheiro, porque de acordo com a sociologia, com a antropologia, de acordo com a história, dinheiro não é apenas cédulas ou cartão. Dinheiro é toda e qualquer maneira que se possa fazer transações econômicas para o bem-estar de uma pessoa individual ou de uma sociedade. Aí você vai refutar então a antropologia, a sociologia e a própria história, que afirma que tudo que vinha da agricultura, da pecuária, além dos metais que depois passaram a ser trabalhados, primeiro na forma de lingote, depois surgem as primeiras moedas, a partir da China surge o primeiro papel em cédula por volta de 900 a.C. Você vai refutar que tudo isso, que a sociologia, a antropologia e a história fala, você vai refutar que isso não é dinheiro, embora tudo isso afirma, mas o Tiago, no século XXI, na era pós-moderna, fazendo um anacronismo, está dizendo que aquilo não era? E aí, Tiago? Pastor, eu não vou refutar a história, não, eu vou refutar o senhor mesmo. Mas as minhas afirmações é com base na história. Então vamos ver, o senhor falou que era uma espécie de escambo que era feito ali, né? Não era uma espécie, não, era escambo. Era escambo. O escambo era feito quando o dinheiro não existia.
Não, o escambo não era feito como o dinheiro existia. Qualquer economista, uma das minhas O formações é escambo era administração feito financeira. quando o dinheiro ainda não existia. O senhor falou que foi feito um escambo ali. Não, escambo é uma linguagem do mundo econômico que mostra O senhor que tá dinheiro, dizendo- através do século, ele parte desde a agricultura à pecuária até os dias Tá. de hoje. O senhor está dizendo que não existia dinheiro ali naquela época. Não, eu estou dizendo que dinheiro, eu estou dizendo que... Não, mas a minha pergunta Eu é... estou dizendo que O senhor dinheiro- está dizendo que dinheiro não existia naquela não, época? Estou afirmando que dinheiro é o que a antropologia Tá, e a mas sociologia afirma. o dinheiro existia ou não existia ali naquela época de Mas Deuteronômio? eu não acabei de afirmar... Não estou falando de Deuteronômio. Não, é eu tô uma falando pergunta primeiro de assim. sociologia. Tá, não, tudo bem. Eu tô falando da Dinheiro Bíblia. existia. Eu tô falando dali no momento Sim, que foi mas eu vou ir instituído pra o dízimo. Bíblia, só que eu tô fazendo uma afirmação à luz da sociologia. Se o dinheiro existia, que por que ele não era dado em dinheiro? Dinheiro é o que a agricultura, Não, pastor, o dinheiro dinheiro- é o que a pecuária lhes dava, Tudo já bem. que naquela época não existia dinheiro em cartão Tá. de crédito, Então não vamos lá. existia ativos Antes dos digitais como dízimos, hoje. antes dos dízimos, José foi vendido por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. 20 moedas de prata. Quem é que podia pagar 30 moedas de prata? Pra começar, José não foi vendido por 30, foi vendido por 20. Quem podia vender? E Quem outra, podia comprar? se existiam as moedas de prata, por que o dízimo não era dado em dinheiro? Em que ano? Vamos entender então, para o Tá. pessoal compreender, agora eu vou falar o que é dízimo. Dízimo foi um voto feito de Jacó ao Criador, com os frutos daquilo que Deus desse para ele. O que Deus deu? A terra. É por isso que dízimo é dinheiro. Lá em Mateus 23, já existia dinheiro na época de Cristo, não existia? Não era, não era igual, não era Vai, igual. termina, depois eu falo. Ó, quando foi a época de Cristo, no templo de Jerusalém, lá de Herodes, ali já existia dinheiro. Quando Cristo pega a moeda ali e mostra a imagem de César na moeda, por que o dízimo ali ainda era dado em endro, hortelã e cominho, como ele cita em Mateus 23? Por que eles não passaram a dar dinheiro, como você quer puxar para os tempos atuais? A troca podemos dizer assim, do sistema monetário. Por que ali na época de Cristo, anos e anos depois, a gente tem eles ainda utilizando endro, hortelã, cominho e frutos da terra para se dar dízimo e não a moeda a qual aparece a imagem de César? Por que pessoas chegam lá no templo e sentam dinheiro, sentam moeda, principalmente aqueles mais abastados financeiramente? Por que ainda se continuam dando frutos da terra? Tiago, Boa pergunta, mas só fazer uma pergunta aqui. Então, na sua visão hoje de dízimo, o que seria nós levarmos para Deus frutas, dízimo, hortelã, laranja, pegar Fábio, um frango, levar lá? Não, a minha resposta é simples, é só ler as escrituras. Hebreus 7,5 diz que somente levitas poderiam receber e somente as 11 tribos poderiam entregar. Dízimo é um preceito da lei de Moisés. Ele se encerra no momento em que Cristo diz está consumado, o véu se rasga de cima a baixo e as pedras do templo se fendem. Ou seja, um princípio que era para os levitas, porque os dízimos são frutos da terra que sustentariam a tribo de Levi, que cuidavam do tabernáculo, eles simplesmente acabam ali. Hoje, dízimo é uma mentira. Você abrir a Bíblia em Malaquias 3,10 e falar que o homem rouba a Deus se não levar os dízimos à casa do tesouro, sendo que a pessoa abre um CNPJ ali com o contador na esquina, se coloca como casa do tesouro, começa a receber grana, isso é uma mentira para se lucrar em nome de Deus. Agora, quando o cara vai e lê Mateus 23, que ele diz que é Novo Testamento, mas Cristo ainda está vivo falando para aqueles que estão debaixo da lei, ele não entende que Cristo está falando de hortelã, endro e cominho, ele não está falando de dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Em Deuteronômio, eles vendiam os dízimos em alimentos quando a distância era muito longa, pegavam dinheiro em suas mãos, carregavam até a casa do tesouro e lá comprava aquilo que iriam fazer com que a sua família ficassem felizes, poderiam se alimentar ali. Inclusive compravam até bebida forte. Então, a gente tem aqui algo que mostra realmente como líderes religiosos hoje, o pastor Márcio, defende uma prática mentirosa tentando se amparar na história. E como eu disse, eu não estou refutando a história. Eu entendo, eu sei muito bem o que era escambo, eu sei muito bem a troca do sistema monetário, eu sei que hoje nós estamos entrando em uma era de dinheiro digital, mas dízimo nunca foi dinheiro e nem é uma prática para brasileiro hoje debaixo da graça de Cristo. Você quer seguir a prática de dízimo? Você então vai voltar para o sacerdócio levítico. E Hebreus 13:10 diz que se você está debaixo do sacerdócio levítico, você não tem direito do altar de Cristo. Você está negando a sua própria graça. E aí, pastor Márcio? Olha, a ignorância do Tiago é tanta